Jefferson, você está nos ouvindo? Oi, peraí. Pronto. Perfeito. Deixa eu mexer aqui só. Jefferson, você me ouve? Sim, perfeitamente. Você está me ouvindo? Sim. Perfeito. Então, pessoal, mais uma vez... Deixa eu só fazer uma pergunta habitual, não sei se alguém puder responder também que estiver vendo. Luz, som, enquadramento, está tudo bem aqui? Tudo ok, Jefferson, tá perfeito, tá? Eu vou te chamar de Evaristo para a gente não ficar falando Jefferson. Mas eu queria mais uma vez, então, pessoal, pedir desculpas pelo problema técnico. A gente nunca tinha passado por nenhum problema com essa plataforma, mas infelizmente o YouTube, por qualquer razão, tá dando alguns probleminhas nos últimos minutos, então a gente preferiu migrar para o Instagram. Contudo, essa live que está sendo gravada aqui no Instagram vai ser upada depois para o YouTube, tá? Então a gente vai iniciar a palestra do começo, tá, pessoal? E seguiremos então a partir daqui. No mais, eu queria pedir para vocês, quem tiver alguma dúvida, por favor, tente fazer a pergunta ao final da palestra, para a gente não atrapalhar o palestrante, tá ok? Guardem as dúvidas e ao final da palestra a gente vai abrir um tempinho para perguntas. E fique à vontade agora, Evaristo, para iniciar a sua palestra. Sim. Bom, então, a parte da apresentação eu vou pular, a parte que eu falava de Brasília, acabei de ver aqui, eu disse que o Diácono Flávio e a esposa Selma sempre assistiam as lives que eu fazia, né? Enfim, falei deles agora há pouco também na plataforma do YouTube. Enfim, peço desculpas a quem vai ouvir talvez pela terceira vez, mas voltando do início da nossa conversa, eu queria dizer o seguinte: a encíclica Humanae Vitae foi escrita pelo Papa Paulo VI em 25 de julho de 1968, e só a data da encíclica já é fundamental para a gente entender todo o contexto no qual ela está inserida, e isso a gente já vai perceber com mais clareza. Enfim, depois eu ler essa parte, eu quero falar agora mais especificamente de 68. A encíclica está logo depois, alguns poucos meses depois, de quando tinha eclodido no mundo os movimentos de maio de 68. Então você tem logo um mês e tanto, depois, quase 2 meses depois, dos movimentos revolucionários que ganharam corpo na França, nos Estados Unidos, etc. E a gente já começa a perceber um pouco da necessidade dessa encíclica, ou da urgência de ela ser lançada naquele momento, embora ela já tivesse começado a ser pensada e planejada alguns anos antes, como a gente vai ver. Bem, em 68, a gente está em um período de intensa mudança na sociedade, principalmente a partir do movimento da revolução sexual, da liberdade sexual e, entre aspas, se eu vou dizer dessa maneira, da emancipação feminina com relação ao direito do sexo. Então, o que acontecia? Nós tínhamos o mundo inteiro olhando um para o outro e aí, de repente, dizendo assim, peraí, o que eu mais quero fazer na vida é sexo, e o que está me impedindo? O que eu mais quero da minha vida, não importa o que está acontecendo, não importa a consequência disso, não importa de que maneira isso vai acontecer. Eu quero fazer sexo e acabou. E aí, esse movimento começou a ganhar força até o ponto em que ele teve um caráter revolucionário realmente. E o que tinha como base desse movimento? Indiretamente, o que estava ali era uma própria subversão da sociedade, uma destruição do modelo familiar e a implantação, para usar um termo do momento que tem certo destaque, a implantação de uma agenda específica globalista. Você vai dizer assim, peraí, mas a gente está falando de globalismo agora em 2020, 2019, tem um monte de gente discutindo isso, e você está dizendo que o movimento de 68, de 50 e tantos anos atrás, já era um movimento nesse sentido, e eu estou dizendo com toda clareza que sim, é isso. E a gente vai entender no decorrer da exposição. Como agora a gente passou para o Instagram, eu vou ter que correr um pouco com algumas questões, que aqui a gente só tem 1 hora. No YouTube a gente tinha um pouquinho mais de tempo e dava para ter uma certa tranquilidade. Então,
Eu vou tentar acelerar um pouco, eu peço desculpas por isso, sim. Enfim, se fica alguma imprecisão no ar, podem entrar em contato comigo, me enviar alguma questão, podem mandar para o CDB Brasília, podem mandar para o YouTube, enfim, depois eu faço lá uma gestão nos comentários. Mas, enfim, esse movimento de 68, esses movimentos revolucionários, eles tinham como objetivo declarado uma emancipação sexual, ou aquilo também, para usar um termo recente que tem sido modificado numa manipulação da linguagem. Eu dei uma aula sobre isso há pouco tempo, há uma semana, no Centro Santo Antônio, está no YouTube deles, sobre manipulação da linguagem, especificamente para a promoção do aborto. E aí, o que se declarava desse movimento de 68 é que ele tinha como mote, como movimento, a ideia de um direito sexual da mulher. Direito sexual da mulher nada mais é do que uma maneira de dizer, da mulher ou do homem, enfim, mas direito sexual da mulher, no contexto, nada mais é do que uma maneira de dizer sexo em liberdade, sexo fora do casamento, fornicação, adultério ou qualquer outra palavra que nós estejamos mais acostumados. Não tem nada que não seja exatamente isso sendo colocado quando se diz direitos sexuais, e depois se vai descambar lá na frente, por exemplo, no aborto e outras questões que são mais caras, né, a essa agenda que vai sendo colocada. Esses movimentos tinham um objetivo imediatíssimo, que era subverter a realidade, subverter a sociedade a partir daquilo que eles consideravam que eram os modelos ideais a serem cultivados, digamos assim, para a sociedade. Então, vejam, era uma ação declarada por direitos sexuais e velada por uma subversão da sociedade, por uma destruição para usar também um termo popular e absolutamente infundado e batido, uma subversão de um modelo patriarcal de sociedade que eles consideravam e que, na visão deles, era sustentado em grande medida pela atuação da igreja. Esse movimento foi influenciado de maneira grande, de maneira larga, por um acontecimento de alguns anos antes, do início dos anos 60, que foi a invenção da pílula anticoncepcional nos Estados Unidos. Então, data dos anos 60, a primeira pílula anticoncepcional criada nos Estados Unidos, se eu não me engano, Enovid 9 ou Evolid, alguma coisa, eu perdi agora o nome exato. Mas isso é secundário. Essa primeira pílula tinha como objetivo imediato aquilo que, obviamente, a gente já sabe que é o sentido da pílula. Dar a possibilidade de as pessoas fazerem sexo sem se preocuparem com nenhuma consequência, entenda que consequência como gravidez, com relação àquele sexo que foi realizado. E aí, essa pílula, ela só surgiu porque ela foi criada, o cientista que a desenvolveu, colocou que era para que tivesse um combate, uma pílula para combater as inconvenientes dores da menstruação. Era assim que ele dizia a respeito da sua pílula. Se você pega a primeira bula, vinha falando que era um remédio para conter dores menstruais, quando na realidade já era uma pílula de uso abortivo, uma pílula que não tinha precedente na história da humanidade. Tanto é que a essa época, quando a pílula foi inventada, os Estados Unidos tinham uma lei severa a respeito desse tipo de contracepção, sendo punido com prisão. Havia leis realmente que impediam a prática do aborto, da contracepção e etc. Isso foi em 1960. Em 1961, a pílula começa a ser difundida também na Alemanha. E aí, como a gente brinca, né, 90% dos males da igreja surgem na Alemanha ou ganham corpo na Alemanha, né? E aí, na Europa, a pílula entra via Alemanha. O mesmo medicamento criado nos Estados Unidos começa a ser desenvolvido e produzido na Alemanha com um outro nome. 60 nos Estados Unidos, 61 na Alemanha. Vejam, os Estados Unidos
só mudou a legislação a respeito da pílula em 65. Isso quer dizer que de 60 a 65, durante 5 anos, a pílula foi utilizada, vendida, promovida de maneira tranquila nos Estados Unidos, porque era um remédio para a menstruação. Não era uma pílula anticoncepcional declarada, era um remédio para conter as inconvenientes dores da menstruação. E com isso, as pessoas sabiam o que a pílula fazia, mas a pílula travestia-se de uma certa legalidade, porque era apenas um remédio para conter problemas menstruais. Em 1965, a lei muda nos Estados Unidos, porque ela já era tão comum, a pílula, já era tão difundida, as pessoas já usavam tanto, que a lei nada mais fez do que, numa perspectiva positivista, colocar no papel aquilo que já estava dado na sociedade, ou seja, colocava como lei aquilo que na prática já existia, que era o uso desenfreado da pílula. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, como é que essa pílula existia, se tinha lei que proibia, se a gente está numa sociedade que ainda tinha um traço forte de conservadorismo? O Michael Walsh, por exemplo, no livro Militante, o próprio Santo Dom Bosco editou esse livro, ele mostra claramente como até mais ou menos a década de 60, a moralidade dos Estados Unidos era uma moralidade católica, predominantemente católica, ainda que você já tivesse uma força do protestantismo nos Estados Unidos, mas a moralidade também protestante era uma moralidade católica, o que é óbvio, né? A doutrina protestante, o que não é fundada numa premissa católica, é fundada numa areia movediça. Então, eles pegavam o que era útil do catolicismo, mas com o tempo isso foi se perdendo também porque as religiões protestantes tradicionais começavam a ceder espaço para os já surgidos movimentos pentecostais que subvertiam o próprio protestantismo, mas esse não é o tema do nosso assunto de hoje. Isso é só para a gente entender que havia uma moralidade católica a respeito da contracepção, mas ainda assim isso começava a ruir a ponto de, durante 5 anos, a pílula está em uso na sociedade americana sem nenhum problema, e em 65 a lei ter sido modificada. Aí eu comecei a falar a respeito de globalismo e vou voltar a esse ponto. Margaret Sanger, que é um nome já conhecido do movimento feminista, do movimento pró-aborto, dos movimentos marxistas, ela era uma enfermeira, sexóloga, como se declara, né? Ativista dos direitos do aborto, se é que a gente pode chamar dessa maneira, né? Mas, enfim, dos direitos do aborto, e ela foi a que incentivou diretamente a criação da pílula, inclusive financiando o cientista que ela colocou para estudar e para fazer aquela questão. Então, vejam, feminismo, globalismo, movimentos marxistas, movimentos sexuais e etc., todos eles estavam envolvidos, de uma certa maneira, no mesmo balaio de gatos, como se fossem forças a se somar para o mesmo objetivo que eu falei no início, de avançar uma agenda. Isso tudo, a Margaret Sanger, eu vou voltar a falar dela um pouco mais à frente, deixa eu falar de uma outra coisa antes, mas a Margaret Sanger, ela tem o papel fundamental e preponderante em todo esse contexto, em todo esse cenário que começava a ser colocado. Bem, vamos voltar um pouquinho no tempo. 68 está mais ou menos umas 2 décadas à frente, um pouquinho mais, do final da Segunda Guerra Mundial. Então o mundo tinha passado por uma crise humanitária, de valores, de dignidade do homem, uma crise existencial profunda com relação ao pós-guerra, e a filosofia vai mostrar isso com toda clareza. Mas, nesses 20 e poucos anos que se sucederam no pós-guerra, a Segunda Guerra Mundial acabando em 45, né, 1945, esse período foi um período em que a medicina começa a avançar de uma maneira considerável, o mundo começa a entrar em uma relativa paz, marcado pela guerra, chagado pela guerra, sem querer voltar
a isso, começa a entrar em uma relativa paz. Eu estou dizendo paz comparação ao período de 39 a 45. Não estou dizendo que existia paz no mundo, mas paz em relação àquele período. E, principalmente com esse avanço da medicina, nós começávamos a ter uma mortalidade menor das crianças, da primeira infância, etc. Uma projeção da qualidade de vida que aumentava gradativamente, fazia com que as pessoas vivessem mais, e um período de relativa tranquilidade em que as pessoas estavam um tanto mais motivadas, por exemplo, a ter filhos, também porque no pós-guerra era necessário que as pessoas tivessem mais filhos, porque precisava se repor o contingente populacional que tinha sido morto nas guerras. Então você precisava de mais homens, de mais mulheres, de mais crianças, mais trabalhadores, etc. E tudo isso está nesse mesmo bolo. Isso levou a uma explosão demográfica muito forte no período do pós-guerra, especialmente nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos, nas populações que eram mais pobres, mais periféricas. Tradicionalmente, a gente sabe que quanto maior a renda, a educação, etc., maior a instrução e maior a possibilidade de acesso a métodos contraceptivos. Isso não é um dado ideológico, isso é um dado factual, né? As pessoas têm, por exemplo, você não vê nenhum rico passar pela dificuldade de achar uma clínica clandestina de aborto. É como se eles tivessem uma telelistas para achar aquilo, bota no Google e aparece para eles. Eles não têm nenhuma dificuldade, por exemplo, em comprar, em se submeter a procedimentos que sejam contraceptivos, porque aquilo faz parte de uma certa realidade para eles. Eu não estou dizendo que ricos fazem isso, estou dizendo que quanto maior a possibilidade financeira e educacional, maior o acesso a esse tipo de contracepção. Essa explosão demográfica, então, dava de uma maneira muito forte, ela incidia nos países subdesenvolvidos e nas populações mais pobres. Isso fez com que nós tivéssemos um boom populacional, realmente, que a gente chama de explosão demográfica, no período do pós-guerra. Vou fazer um parêntese e vou voltar um pouquinho para a gente entender. Século XVIII, século XIX, existia um homem chamado Malthus, com a sua teoria malthusiana do desenvolvimento da população do mundo. Malthus dizia que a humanidade estava se desenvolvendo em um ritmo geométrico, que é aquele ritmo que dobra a cada mudança, como a gente aprende na matemática. Então, 1, 2, 4, 8, 16, 32. E aí, Malthus dizia que precisaria haver um controle da natalidade para que o mundo não entrasse em colapso por conta de um avanço desenfreado do número de pessoas que existiam na Terra. Ele dizia que, para isso, seria necessário controlar a natalidade, principalmente dos mais pobres, e que a contracepção seria algo fundamental. Só que Malthus está no final do século XVIII para o XIX, e ele ainda está em um mundo que preservava valores católicos de uma maneira mais forte, e ele próprio tinha esses valores. Então Malthus colocava um princípio moral para aquilo, de que as pessoas só poderiam ter os filhos que elas pudessem criar com o seu próprio trabalho, e ele não falava, por exemplo, em aborto, ele não falava em questões desse sentido, porque cronologicamente, o período histórico em que ele está colocado não era um período que ele podia ter esse tipo de discussão de maneira aberta, e ele mesmo, pela moralidade que tinha da sua formação, não colocava isso. Ele dizia da necessidade de um apelo moral para que as pessoas tivessem a compreensão de que elas precisavam regular a sua natalidade. Com o tempo, óbvio, Malthus foi sendo cada vez mais combatido, né? Foi sendo mostrado o quanto a teoria dele estava errada, e só a projeção inicial dele de o mundo crescer de maneira demográfica numa progressão geométrica, isso não se sustentou, né? Isso para frente não deu certo. Mas essa teoria do Malthus volta no pós-guerra, naquela explosão demográfica, no sentido neomalthusiano, como a gente chama, digamos, conceitualmente.
E aí, essa ideia do neomalthusianismo vai voltar associando a teoria de Malthus, já superada, já batida, já criticada, combatida, mostrada como errada, volta aí uns 200 anos para frente, uns 2 séculos para frente, como uma ideia travestida no neomalthusianismo que dizia assim, olha, a população está crescendo demais, vai faltar recurso para todo mundo. Olha, não vai ter comida para todo mundo. Olha, a água vai acabar e não vai ter água para todo mundo. Uma ideia basicamente com a busca de autorizar um genocídio, né? Eu vou chegar nesse ponto. Uma ideia hoje naturalizada. Qual é a pessoa hoje que passa pela escola e ela não ouve que faltam recursos no mundo? Qual é a pessoa que passa pela escola? Qual é o pessoal da vida que não diz aí a todo tempo, os movimentos globalistas, etc., que dizem a todo tempo que o homem é o câncer da Terra, que o homem é quem faz mal à Terra, quem destrói a Terra, e por aí vai. Esses não são nada mais do que desdobramentos de uma teoria neomalthusiana que vai colocar a natalidade dos pobres como algo que precisa ser controlado, como algo que precisa ser regulamentado. E a gente vai ver que isso dá cenários inimagináveis de absurdo. Mas essa teoria neomalthusiana, ela ainda hoje é uma teoria utilizada. Você pega um Partido Verde da vida, eles botam a sua ideologia programática de partido com base nessas ideias, que a gente precisa cuidar da terra disso, precisa cuidar daquela terra para aquilo, etc. Vejam, aqui nada se compara, por exemplo, com a Laudato Si que o Papa Francisco escreveu. O Papa tenta pegar todo esse cenário de pandemia maluca, quer dizer, pandemia não é a palavra boa para o momento, né? Mas todo esse cenário louco, com tudo isso que floresce, fala assim, peraí, vamos tentar dar uma interpretação, uma observação católica para essa discussão. Então, não é um ecologismo barato. O que o Papa faz é uma percepção óbvia de como é que nós temos que cuidar da natureza, que é uma percepção, por exemplo, que já estava no Cântico das Criaturas de São Francisco no século XIII. Então, não tem uma novidade. Tanto é que a encíclica Laudato Si começa por conta de um poema de São Francisco que começa com Laudato Si mi Signore, que é louvado seja meu Senhor. Ele começa pela sua criação, etc. A gente pega, quem reza a liturgia das horas, vê que você tem lá o cântico que você reza, louvado seja Senhor pelas montanhas, pelas aves, etc. Porque é uma necessidade católica. Então, não estou falando aqui nesse sentido. Essa noção como eu disse, né, malthusiana, que ainda hoje existe, lá atrás, ela incidia de maneira clara nos países subdesenvolvidos, nas populações mais pobres, e isso era eugenia pura e simples, que era o aborto e a contracepção sendo colocados como ações para um eficaz controle da natalidade. Volta agora a Margaret Sanger. Ela, em 1916, abre a primeira clínica de controle de natalidade. Pega um Wikipédia, pega um site, pega qualquer coisa. A clínica da Margaret Sanger se chamava Clínica de Controle de Natalidade. Vejam, não era uma clínica de aborto, era uma clínica de controle de natalidade. E prestem atenção que isso vai ser muito necessário, muito importante. Na outra live da semana passada, eu falava a respeito da manipulação da linguagem. Controle de natalidade nada mais é do que aborto puro e simples. Aborto é assassinato e eugenia. Então, controle de natalidade, aqui vão ser apenas aborto e eugenia. E era exatamente o que a Margaret Sanger fazia. A clínica dela foi aberta no Brooklyn e ela atendia especificamente a população afro-americana, ou seja, ela só pegava os negros americanos no bairro que é tradicionalmente o bairro negro dos Estados Unidos. A localidade mais negra dos Estados Unidos era onde ela foi abrir a sua clínica de controle de natalidade, em 1916. Em 1921,
ela vai transformar essa clínica em uma Liga Americana de Controle de Natalidade. Então, vejam, ela já começou a militar sobre isso em 1916. A pílula é dos anos 60. Vejam quanto tempo a Margaret Sanger atuou com relação ao aborto. Ela chegou a ser perseguida, saiu dos Estados Unidos com medo de ser presa, voltou, porque, como eu disse, a legislação americana só muda em 65. Daí, em 1942, a Margaret Sanger transforma a Liga Americana de Controle de Natalidade numa instituição conhecidinha da gente, que se chama Federação de Paternidade Planejada da América. Paternidade planejada nada mais é do que aborto puro e simples, porque esta Federação de Paternidade Planejada da América nada mais é do que uma tradução livre da nossa Planned Parenthood, que é a nossa conhecidíssima instituição abortista dos Estados Unidos, talvez a maior instituição. Hoje mesmo, antes de começar preparando, eu entrei no site da Planet, quem tiver um pouco de estômago, dá uma olhadinha. Eles colocam lá assim, aprenda conosco, o que você precisa saber. Aí tem os tópicos assim, aborto, contracepção, e aí eles vão colocando. Aí você desce um pouco o site e tem assim, encontre uma clínica de aborto perto de você. E aí você vai lá, bota a tua localização e diz assim, peraí, aqui na esquina de casa tem uma clínica de aborto. Estou aqui sem fazer nada, vou lá matar uma criança. É basicamente isso que acontece com a Planet. Mas vejam, a Margaret Sanger começou em 1916. Moveu o que podia. Em 1942, a Planet começa. Em 1960, a pílula começa. Vejam que é um projeto demoníaco de toda uma vida. De 16 a 60, a gente tem quase 50 anos em que ela viveu devotada demoniacamente a conseguir aquilo que ela queria com relação ao seu controle de natalidade. Então, vejam, todo esse cenário era o cenário que ia eclodir em 68. Você tinha uma sociedade cada vez mais hedonista, você tinha uma sociedade cada vez mais devotada ao sexo. O Padre Paulo tem um vídeo recente, perfeito, que ele diz que o maior mal da sociedade atual é ver o sexo como um direito. Do tipo, eu tenho direito ao sexo, eu tenho direito ao prazer. Esse direito ao sexo leva, por exemplo, ao direito à pílula, que leva ao direito ao aborto, que leva ao direito à contracepção, que leva ao direito ao adultério, que leva ao direito ao sexo fora do casamento, que leva ao direito à dissolução do matrimônio, que leva ao direito à dissolução da família, que leva, por consequência, à destruição da célula máter da sociedade, da organização da própria sociedade em si. Então, vejam, quando a gente fala, não é teoria conspiratória, coisa de maluco. É só entender que o sexo livre vai chegar à destruição da sociedade. Pode ser em 1 ano, pode ser em 100, mas o desenvolvimento normal é esse, não tem outro caminho. Não tem outra possibilidade. Então, vejam, eu já falei aqui da teoria neomalthusiana, da explosão demográfica do pós-guerra. Já falei dos avanços da medicina e da questão científica com relação à melhora das taxas de mortalidade infantil para que nem tantas crianças morressem de maneira tão prematura como era comum, com uma medicina que não tinha tantas técnicas, tantos procedimentos, avanços, remédios e etc. E já falei do movimento feminista e da Margaret Sanger. Antes de falar de novo do globalismo, eu queria só fazer um outro ponto aqui. Vejam, esse movimento feminista, esse movimento da Planet, etc., eles vão atuando em conjunto, somando forças com outras ideias. Então você vê o neomalthusianismo, que soma força com a pílula, que soma força com a questão do sexo livre, que soma forças com a reconstrução da sociedade nos países subdesenvolvidos,
que não era necessário que você tivesse mais pessoas pobres tendo filhos, porque você geraria mais pessoas pobres. Todo esse movimento está interligado. E aí um parêntese. Quando você diz assim, esse país subdesenvolvido, essa pessoa pobre precisa ter acesso à natalidade, e eu disse que isso é eugenia, isso nada mais é porque você dizia assim, quem é pobre não tem direito à vida, quem é pobre não pode procriar, quem é pobre não pode colocar filho no mundo, porque é mais um pobre para dar trabalho para os outros. É grosseiro falar isso, mas é a base... Desculpa, fala. Não, é exatamente a percepção que qualquer católico deveria ter. É exatamente isso. É a mesma coisa que você afirmar que essas pessoas não têm o direito de conceber, de ter uma família, porque numa visão completamente materialista de mundo. Ou seja, o que importa é se você tem condições financeiras de ter um filho, né? O filho ele é apenas isso, ele representa um gasto financeiro para a família. Se você tiver disponibilidade financeira para isso, tenha, senão não tenha. Você objetifica inclusive a própria criança, né? E você veja que eles não são nem originais para isso, porque essa ideia de só ter o filho que dá para sustentar é uma ideia do século XVIII com Malthus. E aí, hoje, por exemplo, essa ideia está com um desdobramento. Só tem os filhos que você puder preparar para o mercado. Se você puder ter um filho e você paga R$4.000 para ele estudar na escola globalista, tenha. Porque esse filho vai ser uma boa pessoa para a sociedade, que ele vai ser produtivo. Se você não tiver como pagar a escola de R$4.000 para o seu filho, se você não tiver como preparar o seu filho para o mercado com as suas aulas de liderança, as suas aulinhas de empreendedorismo, etc., etc., então não tenha filhos, porque esse filho não vai servir para a sociedade. Percebam que o discurso muda, o discurso utilitarista muda, mas na base ele está com uma mesma perspectiva. Só tenha filhos se eles servirem para os outros. No movimento globalista antes, só tenha filhos se eles não nos derem trabalho, sendo mais pobre no mundo para a gente sustentar. Agora, só tenha filhos se você puder fazer com que eles sejam produtivos para continuar mantendo a utopia de sociedade ideológica que a gente quer. Então, mudam as perspectivas, mas a premissa é a mesma. Você vai ter filhos se eu quiser que você tenha, se eu permitir que você tenha, se aquilo me servir de alguma maneira. Não serve? Ok. Não vamos ter filho. Vai estar lá o... Desculpe te atrapalhar mais uma vez, Jefferson. Veja que, só um comentário pontual, é interessante que a gente vê então como essas pessoas vendem a ideia do aborto e da contracepção como uma liberdade para essas famílias, mas na verdade contracepção e aborto são instrumentos que encarceram essas famílias, encarceram num conceito de família, de filhos, utilitarista que serve apenas a essas pessoas que institucionalizaram o aborto e a contracepção. Então, eles vendem prisão como liberdade. E, infelizmente, a gente tem a tolice no mundo que aceita isso como uma verdadeira liberdade. Né? Na realidade, eu falei isso na outra live, né? Só o fato de a gente discutir o aborto, só o fato de a gente discutir a legalização do aborto, já é uma perda irreparável para a gente. Porque em qualquer sociedade natural, em qualquer observação da lei natural, o aborto seria completamente rechaçado. Sim. Eu falava na outra live, citando uma ativista nigeriana que ficou famosa em 2016, ela falando num seminário da ONU sobre saúde reprodutiva, que é uma das formas de eles chamarem aborto hoje em dia, né? Ela dizia que, na língua do povo dela, sequer existe uma palavra para aborto, porque aquilo para eles é tão inominável que eles não têm uma palavra, porque aquilo não faz parte da realidade deles. Isso, uma sociedade africana. A gente, nigeriana, né, no caso dela, a gente está aqui discutindo a possibilidade da legalização. O STF está dizendo se criança anencefala pode ou não pode viver. Os países nórdicos estão dizendo se uma criança com síndrome de Down pode ou não pode nascer. E aí, quando a gente fala assim, isso é eugenia, falam que a gente é maluco, que é teoria da conspiração e etc. Mas que outra palavra se dá
para uma matéria criminosa que diz assim, Noruega zera nascimento de crianças com síndrome de Down. Ok, zerou. Mas zerou como, infeliz? Qual foi o procedimento que usou para zerar? Matou antes de nascer. Sim. Percebe que hoje é a criança com síndrome de Down, que já é aceita. Depois é a criança fruto de estupro, depois é a criança anencefala. Daqui a pouco pode parecer piada, mas daqui a pouco a gente está entrando num ritmo que vai ser assim, é negra? Não quero. Tem o cabelo mais crespo? Não quero. Fiz um exame cromossomial e ela tem a possibilidade de, com 70 anos, desenvolver uma doença X? Não quero. Predisposição a diabetes? Não quero. A bota que eu vou tentar o próximo. Vou fazendo loteria até o filho que eu vou acertar e vai dar certo. O desenvolvimento natural da coisa é esse. Mas deixa eu voltar, porque senão a gente não consegue... Só tem mais 20 minutos, a gente não consegue... Jefferson, só para comunicar quem estiver assistindo a nossa live, tá? Caso essa live venha a cair por conta do limite de 1 hora, a gente vai reabrir uma outra live para o Jefferson dar continuidade, tá? E aí, em seguida, a nossa querida Mel, a responsável técnica aqui pelo Centro Dom Bosco de Brasília, vai reunir os 2 vídeos e colocar no YouTube. Então não precisa se preocupar com essa questão do tempo, tá, Jefferson? Se for necessário, a gente reabre e eu peço aí que todos que estão online conosco permaneçam online na próxima live, caso essa caia, tá? Beleza, sem problemas. Enfim, falei de tudo isso, você falava da questão materialista e utilitarista, e aí é só mais uma forma de ver como tudo isso está interligado, né? Então, o movimento abortista, o movimento feminista, os movimentos marxistas, todos eles estão interligados, e aí agora falando especificamente da questão do globalismo. A essa época, o nosso conhecido Rockefeller começou um serviço que hoje foi elevado a uma potência infinita de alarmismo midiático com aquilo que ele podia fazer no momento. Então, hoje, com internet, com rede social e etc., a gente vive num período de um alarmismo, de uma loucura realmente, que a gente não consegue mais se livrar. Então, eu não vou dizer de nenhuma forma, e nem vou entrar nesse assunto que não é o nosso tema. Mas eu vou partir só de uma premissa. Existe uma doença que é o coronavírus. Essa doença mata pessoas, isso é inegável. O que a mídia faz com esta doença, qualquer pessoa, pega agora, entra no site da Globo.com, entra no UOL, Folha de São Paulo, qualquer um dos grandes jornais, dos grandes portais de mídia, você vai ver de 30 matérias, 25 são matérias do tipo, olha, morreu mais 200, olha o que está acontecendo, e o número de casos aumentou, e o Brasil é o número X de mortes no mundo. Esse tipo de alarmismo, que tem uma finalidade específica, hoje foi elevado a uma potência infinita por conta do avanço que a gente tem de redes sociais, de tecnologias de comunicação e etc. Mas lá atrás, na época do Rockefeller, nos anos 60, ele fazia o alarmismo dele da maneira que ele podia. Então, cada país, cada época, tem a Folha de São Paulo, o Globo que merece, né? Então, você tinha lá o Rockefeller fazendo programas na TV, financiando programas, financiando pessoas, financiando ativistas. A Débora Diniz aqui no Brasil falando do aborto, ela está se achando super inovadora, é só mais uma besta que está repetindo aquilo que já se faz há décadas e décadas. A Tabata Amaral está lá no Senado, na Câmara, sendo paga para avançar uma agenda globalista travestida de educação e de igualdade para todos. Tem novidade nenhuma nisso, é só mais uma marionete no meio de todo um sistema de manipulação maior. E o Rockefeller já percebia isso e já movia os seus pauzinhos nesse sentido. Então, ele pagava ativistas, ele distribuía panfletos, ele pagava, financiava programas de TV, programas de rádio, etc. E uma coisa que foi fundamental, ele pegou dezenas de universidades espalhadas pelo mundo e começou a financiar
pesquisas universitárias que colaborassem com os estudos demográficos do neomalthusianismo para dizer, olha, esse pobre aqui não pode ter mais filho não, pelo amor de Deus, vai faltar água para todo mundo. Não pode, não tem como. E ele começou a fazer isso de todas as partes do mundo em diferentes universidades. Quando a gente fala no sentido de um movimento globalista, está aí um exemplo claro de como é que acontece. Quando ele financia um estudo na Alemanha, um na França, um nos Estados Unidos, um em Portugal, um na Espanha, um no México, e todos os cientistas pagos coincidentemente pela mesma pessoa, chegando coincidentemente aos mesmos objetivos que ela queria que chegassem, que coincidentemente corroboravam com o que ele queria defender para a organização da sociedade, isso ganha um status de legitimidade por autoridade. Não é uma pessoa falando, são vários no mundo inteiro. Não é um programa de TV, é um pesquisador, um cientista de uma universidade que está falando isso. Hoje, volto ao exemplo do coronavírus. O que se discute a todo tempo? Isso é ciência, isso é ciência, isso é ciência. Aí está lá o Átila Lamarindo, sei lá como é que é o sobrenome dele, falando aquilo que fala, como se aquilo fosse ciência, como se ciência fosse absoluta, como se só existisse um ponto de vista, uma perspectiva. Na realidade, o ministro Mandetta, por exemplo, que saiu, quais eram os embates dele com o Bolsonaro? Eu não estou entrando aqui no mérito se ele estava certo ou se ele está errado, mas quais eram os embates dele a todo tempo? Isso aqui é ciência, estou lidando com a ciência, os meus dados são a ciência, 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 como se ela fosse a soberaníssima, absolutíssima de tudo que está sendo colocado. Aí eu volto. Nem para isso. Pior ainda, como se a ciência fosse de alguma maneira dogmática, não é? Estamos tratando de temas tão... Desculpe. É o que eu ia falar. Exatamente. Nem para isso eles são originais, porque o cientificismo já é do século XIX. Essa perspectiva positivista de que a ciência está acima, etc., etc., ela começa a ser pregada e tendo o seu desenvolvimento maior lá no século XVII, XVIII, o iluminismo já começa a falar disso. Então estão pelo menos aí uns 300, 400 anos atrasados e achando que estão fazendo algo maravilhoso, super inovador, que estão sendo super bacanas, quando na verdade estão sendo só idiotas, manipulados, fantoches, que não sabem sequer rastrear minimamente a origem daquilo que falam. Então, hoje mesmo, olhando sites de notícia e tal, eu vi uma notícia que falava, era alguma coisa do tipo assim, o ministro Mandetta dizendo, o tempo vai mostrar que eu estava do lado da ciência, que a ciência estava certa. Que tempo que vai mostrar? A Suécia está mostrando, por exemplo, outros países do mundo estão mostrando, mas isso tudo é só para dizer o quanto que essa noção de ciência era tomada como uma ciência absoluta, como se, de fato, a ciência fosse absoluta, única e dogmática. Quando, na realidade, unânime, era exatamente a palavra que eu ia usar. Quando, na realidade, a ciência é o cientista. A ciência é aquele cientista que está falando aquilo. Sim. Você tem cientistas diferentes falando coisas diferentes. Isso é o básico. Então, a ciência que me convém falar sobre isso. Então, ao mesmo tempo, por exemplo, que você tem a Margaret Sanger pagando um cientista para descobrir a pílula, você tem um outro cientista católico, o casal Billings, descobrindo o método Billings, por exemplo. Então, você tem, no mesmo período do pós-guerra, a medicina avançando de uma maneira grandiosa, impedindo a mortalidade infantil, e a medicina avançando, desenvolvendo pílula anticoncepcional, desenvolvendo técnicas, procedimentos para o aborto. Então, você tem a ciência seguindo os caminhos que não são unânimes, né? Como você disse. E o Rockefeller percebia na ciência uma voz de autoridade que ainda hoje a gente continua a dar para a ciência. E que ele soube utilizar muito bem na época, não é? Exatamente como você falou.
Quando você tem o poder econômico do seu lado, nada te impede de pagar indivíduos que possam favorecer e mostrar os estudos que te interessam. Né? E eu não preciso nem voltar em quantos exemplos da história da humanidade a gente tem para isso. E veja, a gente não está aqui falando que não existem verdades absolutas que devem ser defendidas. A verdade, ela é única e absoluta. Só que é próprio da ciência, na busca por essa verdade, desenvolver hipóteses. E a maioria desses assuntos que nós estamos tratando aqui, desde a questão da contracepção até a questão do Covid, a gente está tratando de hipóteses, mas que são defendidas pelos interesses desses indivíduos como se fossem verdades absolutas, não é? E essas hipóteses precisam estar ordenadas à lei natural. Isso também é uma questão básica, claro, que não é colocada normalmente, né? Então, assim, qualquer hipótese científica que não estiver ordenada pela lei natural não era nem para ser considerada como uma hipótese. Então, o aborto não era nem para ser considerado como uma hipótese, porque ele fere de maneira direta a lei natural. Sim, mas, enfim, o Rockefeller, ele percebeu, tentando fazer um paralelo, que não bastava pagar os youtubers, não bastava pagar o Felipe Neto para falar idiotice. Precisa pagar um Átila Lamarindo, precisa pagar alguém que se apresente como cientista. E ele percebeu que não bastava pagar um, pagar dois, ele tinha que pagar no mundo inteiro. E ele começou a financiar estudos alarmistas no mundo inteiro. Aí vai somando. Você tem uma teoria neomalthusiana, você tem estudos científicos no mundo inteiro que vão dizendo assim, olha, está acontecendo isso, é verdade, vai faltar comida, vai faltar água, vai faltar ar, vai poluir, não sei o quê. Aí você tem do outro lado assim, olha, mas a gente está querendo fazer sexo. Como é que a gente vai fazer? Ah, mas a gente não pode ter filho. E aí? Você vai somando todo o balaio de gatos e isso tudo vai dando no mesmo objetivo. Cada época tem o Zé Paulo Leman que merece, né? O Rockefeller, que ainda hoje com seus descendentes está lá, mas percebam, contracepção no quintal dos outros. O Rockefeller não deixou de ter nenhum dos filhos, ele não deixou de passar a sua herança, seus objetivos de vida para nenhum dos filhos. Então, patriarcalismo, para usar a palavra que eles gostam, só não dá certo para vocês, para mim dá certo. Manutenção de família só não dá certo para vocês, para mim dá certo. Aborto, contracepção, para você que é pobre, para mim não. Isso tudo só vai se somando. Falei um pouco mais desse período globalista, e aí a gente chega a um caso específico de todos aqueles que o Rockefeller pagou ao redor do mundo, que era o caso da Notre Dame de Indiana, nos Estados Unidos, que era uma universidade católica, é ainda uma universidade católica, né? No nome, no título, e para por aí. E o seu reitor, que era o Padre Thomas. Então, assim, cada época tem a PUC que merece, cada época tem o reitor da FAGE que merece, cada época tem os seus pesquisadores que merece, né? E aí a Notre Dame de Indiana passou a ser a faculdade católica, no título e no nome, passou a ser talvez a maior promotora do aborto nos Estados Unidos, da contracepção nos Estados Unidos. Esse Padre Thomas, pessoalmente, entrava na discussão do que precisava ser feito. Ele pessoalmente dava cursos, palestras, seminários, eventos de promoção da contracepção dentro da própria Universidade Católica nos anos 60. Tá achando que a heresia da PUC é a exclusividade do século XXI? Pelo amor de Deus. Como eu disse, não tem originalidade nenhuma nessa discussão. Aliás, o protestantismo ele tem berço em universidade católica, né? Então não há nenhuma novidade de universidade produzir erro. Nenhuma novidade, né? O neopentecostalismo, enfim, tem esse caráter. Mas vejam, o Rockefeller tinha como apoiadora
em todos esses sentidos, a Planet e a Margaret Sanger, que eu já falei. Então, percebam, vão caminhando lado a lado, assim, né? O Rockefeller está aqui dizendo, olha, o mundo precisa ter menos gente, a contracepção é uma emergência. A Margaret Sanger está aqui, direito sexual, não precisa ser obrigado a ter filho, tem que ter contracepção, etc. Os dois vão caminhando lado a lado, como duas faces de uma mesma moeda. Não tem nada diferente de um PT com o PSOL, de um PSDB com o PT. Vão caminhar ao lado para o mesmo objetivo, trilhando para o mesmo caminho em comum. Mas o Padre Thomas talvez seja o nome mais importante dessa discussão, porque agora não era simplesmente o dado da ciência que o Rockefeller estava sustentando, era o dado da ciência católica. Então, isso fazia toda a diferença, porque era Notre Dame católico, o reitor que era um padre falando sobre aquilo. Então, quando você pega, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar, alguma discussão da igreja sobre, por exemplo, transexualidade. Você acha que eles vão entrevistar o padre Paulo Ricardo ou o padre Júlio Lancelotti? Quem é que a mídia chama? Quem é que dá entrevistas? Quem é que fala? Então, você acha que eles iam atrás de um cientista católico que estavam aí ganhando prêmio Nobel até dizer chega? Você tem a Academia das Ciências, você tem o Pontifício Conselho que lida sobre isso. E você acha que eles iam atrás de algum deles? Eles iam atrás do Padre Thomas. Eles iam atrás da Notre Dame de Indiana. Eles não iam atrás da Gregoriana. Eles não iam atrás de uma faculdade pontifícia de Roma. Eles iam atrás das faculdades que colaboravam com aquilo que eles diziam. Então, assim, os especialistas de outrora não mudaram. Os especialistas de outrora são os mesmos de hoje. Especialistas que dizem aquilo que eu quero que seja a especialidade dele. Então, isso era o que acontecia com o Padre Thomas e a Notre Dame de Indiana. Então, como eu disse, cada época tem a PUC que merece. Aqui no Rio de Janeiro nós temos a PUC Rio, que é um exemplo claríssimo de desserviço, né? De defesa de defesa dos valores católicos. Mas, enfim. Me pergunto qual estado que não tem a sua universidade católica com desserviço. Aqui em Brasília, a Universidade Católica de Brasília está no mesmo caminho. Eu conheço uma coisinha ou outra da Católica de Brasília, eu conheço. Inclusive, conheço alguns professores de lá, de áreas distintas, mas, enfim. Agora, deixa eu voltar. 63, o Papa João XXIII cria uma comissão que era chamada Comissão para o Estudo do Problema da População, da Família e da Natalidade. Perceba, era uma comissão consultiva. Ele criou uma comissão que pudesse dar a ele subsídios para que ele estudasse a questão da população, da família e da natalidade, porque o mundo estava numa paranoia louca e absurda, né, malthusiana, como a gente hoje tem a paranoia do coronavírus, que só se fala disso, só discute isso. O mundo estava entrando em um colapso conceitual, porque as pessoas estavam desesperadas, achando que tudo iria acontecer. Então, o mundo acabar em 2000, as profecias de Nostradamus, etc., são só desdobramentos de toda essa discussão. A água que ia acabar em 90 e tanto, em 2000, etc., são... Só a transmissão, para que a gente dê continuidade aí à nossa... Ótimo. Jefferson, tá me ouvindo? Pronto. Tô ouvindo. Então a gente vamos, pessoal, dar continuidade aqui à nossa palestra, tá bom? Peço desculpas pela interrupção. O Instagram ele estabelece um limite máximo para a gente realizar essas lives, tá? Então, Jefferson, pode continuar, fica à vontade. Agora que a live saiu, eu vi que a gente está concorrendo na live
com os cantores da Canção Nova, com o padre Ricardo de Barral Marques, com o padre Gabriel Vilaverde, o Leonardo Penitente, Centro Mater Dei, a gente está concorrendo com metade desse mundo católico do Brasil. Mas, né? Mas enfim, eu vou te falar uma verdade, viu, Jefferson, que eu fico muito feliz, na verdade, da gente estar tendo toda essa concorrência, porque significa que, de alguma forma, a Igreja Católica não está parada e as pessoas estão buscando esses assuntos de fé, né? Então, na verdade, não é concorrência, pelo contrário, somos um colaborando com o outro, sim, mais uma vez, né, para a honra e glória de Jesus Cristo. Vamos lá, Jefferson. Sim, perfeito. E aí o que eu dizia assim, quando você pega, por exemplo, um Al Gore dizendo as geleiras vão derreter, o mundo vai acabar, a gente vai entrar no colapso climático, isso é só um desdobramento de um movimento neomalthusiano. Sim. São facetas de uma mesma hidra, cabeças diferentes de uma mesma hidra, que precisa ser combatida na essência. Não adianta combater só a cabeça, como a hidra. Você vai cortar uma, vão surgir duas, ela tem que ser combatida e morta na essência. Você precisa ir atrás disso, né? Aí, voltando. Essa comissão de 63 era uma comissão consultiva. Uma comissão que tinha por objetivo fornecer subsídios para que o Papa pensasse a discussão e fizesse o que ele tinha de fazer. O Padre Thomas influenciou o que pôde e o que não pôde. O Diego falando, tipo o fundador do Testemunho de Jeová, toda vez errava o fim do mundo. É por aí, né? O Padre Thomas influenciava de toda forma que ele podia na organização, na condução dessa comissão. Ele vazava para a mídia tudo o que acontecia na comissão, numa perspectiva de tentar fazer assim, olha, isso aqui que a gente está decidindo, e colocar cada vez mais o Papa numa situação refratária em que ele não pudesse se posicionar em relação àquilo que estava sendo colocado, porque já estava sendo criado um circo midiático tão grande que ele não poderia fazer algo diferente daquilo, e ele começava a se ver numa situação embaraçosa com relação a isso. Hoje, essa técnica continua a ser muitíssimo usada. Isso acontece o tempo todo em Brasília, isso acontece o tempo todo com o presidente Bolsonaro, por exemplo. E eu não estou dizendo se isso está sendo para algo bom ou ruim do Bolsonaro, eu estou dizendo de um fato. A mídia diz 10 horas da manhã assim, Bolsonaro vai fazer A. Aí quando dá meio-dia, o Bolsonaro diz assim, eu não vou fazer A, eu vou fazer B. Aí quando dá 3 horas da tarde, a mídia diz assim, após pressão, Bolsonaro volta atrás e não vai mais fazer A. A gente vê, eu que trabalho com linguagem, trabalho com discurso, eu vejo isso acontecendo a todo momento. E não é original. O Padre Thomas já fazia isso lá atrás com a comissão. Ele ia para a TV e dizia assim, a comissão está decidindo por X. Era uma comissão consultiva. Ele fazia vazamentos ininterruptos para a mídia. A Planet, a Margaret Sanger, atuavam diretamente nisso. O Rockefeller atuava diretamente nisso. A Planet agia em função da encíclica do Papa, porque todos esses percebiam, como percebem ainda hoje, como qualquer movimento revolucionário percebe, qualquer marxista, qualquer maçom, qualquer globalista percebe que o último bastião de defesa da verdade da sociedade é a Igreja Católica, e é ela que precisa ser combatida e destruída. Enquanto isso não acontecer, eles não vão conseguir avançar plenamente as agendas que querem, mas são idiotas e não se recordam ou não aceitam a própria promessa de Nosso Senhor de que as portas do inferno nunca prevaleceriam sobre a Igreja. Eles percebiam que era o último bastião que precisava ser derrubado para que eles avançassem com liberdade o que eles queriam avançar. Aí o que acontecia? O Rockefeller dava uma enxurrada de teoria neomalthusiana para falar que a natalidade precisava de qualquer maneira ser controlada. A Margaret Sanger
fazia o que podia, movia céus e terras para a pílula, o aborto, a legalização e etc. O Padre Thomas movia o que podia com os cientistas, com a comissão, para fazer com que o Papa fosse manipulado. Eles chegaram ao absurdo de a comissão consultiva escrever a encíclica e dar a encíclica escrita e pronta na mão do Papa São Paulo VI. Uma comissão consultiva teve a cara de pau, a ousadia de escrever a encíclica, dar para o Papa e dizer: está aqui, publique. A encíclica, agora eu vou tomar a liberdade de ler alguns pequenos trechos, só do início, só das primeiras... Só das primeiras 4 páginas da encíclica, 4 páginas pequenininhas. Eu não vou ler as páginas todas, é claro, mas alguns trechos para a gente entender a questão que estava sendo colocada. O Papa escreve a encíclica assim: aos veneráveis irmãos patriarcas, arcebispos, bispos e outros ordinários do lugar, em paz e comunhão com a Sé Apostólica, ao clero e aos fiéis de todo o mundo católico e também a todos os homens de boa vontade. Isso aqui é fundamental, porque o Papa não está dizendo apenas para o mundo católico. Ele está dizendo aquilo para os seus arcebispos, seus bispos, seu clero, seu povo, mas também a todos os homens de boa vontade. Porque ele percebia claramente que o problema da natalidade não afetava apenas o mundo católico, mas afetava a humanidade por inteira. Então ele não poderia escrever uma carta e dizer assim: estou falando para os meus. Ele tinha que falar para todos, para a humanidade inteira. E aí ele começa dizendo assim... Minha voz está começando a ficar cada vez pior, perdão. Ele começa a dizer assim: isso é para falar do gravíssimo dever de transmitir a vida humana, do qual nós somos colaboradores livres e responsáveis. Somos livres para as nossas escolhas, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas. E somos colaboradores na transmissão da vida humana com Deus, que é o próprio autor da vida. Então, a gente colabora. Nós não temos direitos sobre a vida, porque a vida é dom de Deus, é dada por Deus. E aí, ele começa falando sobre isso e entra naquilo que ele chama de aspectos novos do problema e competência do magistério. Aí ele vai dizendo assim: as mudanças que aconteceram foram variadas, de muitos gêneros, e trata-se, antes de tudo, do rápido desenvolvimento demográfico. Ele já começa, a segunda frase da encíclica é ele dizendo: aqui a gente trata, antes de tudo, do desenvolvimento demográfico. Era uma resposta imediata ao neomalthusianismo, ao Rockefeller, aos movimentos da Margaret Sanger e ao globalismo, que começava a ganhar cada vez mais força, mais corpo nesse momento. Palavras do Papa: muitos são os que manifestam o receio de que a população mundial cresça mais rapidamente do que os recursos à sua disposição. É um recado claro. Tá vendo você, idiota, que está achando que as pessoas precisam abortar, que as pessoas precisam ter pílula contraceptiva, porque você acha que vai faltar comida daqui a 500 anos para todo mundo? É para você que eu tô dizendo. Ao mesmo tempo, ele vai dizer assim: sobre as condições de trabalho, habitação e etc. É um desdobramento orgânico da doutrina social da igreja como um todo. O que você tem lá na Rerum Novarum? Nada mais é do que o Papa falando sobre a condição dos trabalhadores como uma resposta aos movimentos marxistas. Você tem dezenas de encíclicas contrárias ao liberalismo, contrárias ao marxismo. Ele está fazendo aqui um desenvolvimento orgânico de uma doutrina social da igreja que pega o homem como um todo. O problema não é só a natalidade. Tem a natalidade, tem o trabalho, tem a vida humana, tem a dignidade da habitação, tem a condição de criação dos filhos. Ele está tratando de tudo ao mesmo tempo. E aí,
ele começa a falar dos progressos admiráveis da ciência, etc. Fala de todas essas questões. E aí ele diz assim, é competência do magistério. Estes problemas exigem do magistério da igreja uma reflexão nova e aprofundada sobre a doutrina moral do matrimônio, fundada sobre a lei natural, iluminada e enriquecida sobre a revelação divina. Nenhum fiel pode negar que compete à igreja esta autoridade. É ele colocando lá claramente. Aí ele vai dizer, Jesus deu a Pedro, Pedro é a igreja, Pedro passou para os apóstolos. Ele vai fazer uma narrativa para justificar a autoridade que ele tem para interpretar a lei moral da igreja, né? E fazer com que essa lei moral seja para todos. Nos relembrar da sucessão apostólica. Aí ele diz assim, a consciência desta mesma missão levou-nos a confirmar e ampliar a comissão de estudo que o nosso predecessor de venerável memória, João 23, tinha constituído em março de 63. João 23 começa em 63, é o período do Concílio Vaticano II, João 23 morre no meio do Vaticano II, Paulo VI termina a condução do concílio, a condução da comissão, a escrita da encíclica. Aí ele vai falando, para falar disso, e em particular a regulação da natalidade. E aqui tem um outro ponto que é fundamental para a gente entender. Originalmente, em latim, a encíclica se chama Sobre a Vida Humana, sobre a reta propagação da prole humana. Em português, o nome que foi dado a ela é a regulação da natalidade. Só isso já mostra a intenção ideológica da mudança do nome da encíclica. Ela deixa de ser sobre a vida humana e a reta propagação da prole humana e ela passa a ser sobre a regulação da natalidade. Pegaram um ponto que está lá no parágrafo 5, que o Papa diz textualmente, e em particular a regulação da natalidade, e transformaram isso como o nome da encíclica. Na realidade é assim, quando ele diz que a encíclica está tratando da regulação da natalidade, ele está falando isso com vistas à reta propagação da prole humana. Quando pega esse trecho pensado e transforma no título da encíclica, a gente já muda o objetivo e a percepção que a encíclica vai assumir. Bem, essa noção que ele tinha da regulação da natalidade, a gente já encontra Santo Tomás dizendo na Suma contra os Gentis, por exemplo, do coito interrompido. Ele já falava do desperdício de sêmen com a não finalização do ato sexual. Está lá na Suma contra os Gentis, ele já fala sobre isso. Um pouco antes, 1930, a Caixa Conube, quando com Pio XI, Pio XII, Mater Magistra, nós já tínhamos várias outras encíclicas que iam construindo um corpo doutrinário a respeito da doutrina do matrimônio, da sexualidade, etc. Isso já estava como um desenvolvimento orgânico da igreja. A Gaudium et Spes, de 65, já falava sobre isso. O parágrafo 50 da Gaudium et Spes, falando sobre a dignidade do matrimônio, promoção da família, etc., ela diz textualmente, com grandeza de ânimo, os homens são chamados a educar uma prole numerosa. Está lá na Gaudium, resultado do Vaticano II, resultado do trabalho do concílio, educar uma prole numerosa. Mais recentemente, a Donum Vitae do João Paulo II, São João Paulo II, Dignitas Personae de Bento XVI, são desdobramentos de uma dignidade da vida humana, das relações sexuais, afetivas, etc. Tudo isso vinha como um desdobramento orgânico e natural daquilo que estava sendo colocado. E aí, o Conselho Consultivo lá, de 63, o Padre Thomas, etc., chegaram e com a encíclica pronta, deram para o Papa, e a história conta, os biógrafos contam, que o Papa Paulo VI entrou na capela com o documento, se trancou, rezou e saiu de lá com o documento, não da comissão,
mas um outro documento escrito que contrariava todas, ponto a ponto, contrariava todas as definições dadas pela comissão. E aí, no parágrafo 6, está na página 10, a resposta do magistério diz assim: as conclusões a que tinha chegado a comissão não podiam, contudo, ser consideradas por nós como definitivas, nem dispensar-nos de um exame pessoal do grave problema. Sobretudo porque tinham aflorado critérios de solução que se afastavam da doutrina moral sobre o matrimônio, proposta com firmeza constante pelo magistério da Igreja. Ele entra na capela com um documento escrito dizendo assim: a pílula pode ser aceita, o aborto pode ser aceito, a contracepção é da natureza humana, precisa disso porque a sociedade vai entrar em causa, a humanidade vai começar a não ter mais recursos. Ele entra na capela com tudo aquilo, com toda a pressão das fundações do Rockefeller, com toda a pressão do movimento feminista, marxista, abortista, com a Planned por trás dele, com o episcopado alemão, com a sociedade alemã, que já estava com a pílula há anos, 7 anos, com tudo isso, com o Padre Thomas, com a Universidade Católica, com tudo nas costas dele, com todos os vazamentos que tinha para a mídia, ele entra para a capela, reza e sai com um documento que é o contrário, o exato oposto de tudo aquilo que tinham definido. Pequeno parênteses, aquele parênteses que vai irritar qualquer raditrate que depois vier para assistir a palestra, e eu não estou nem um pouco preocupado com isso. Fazendo um paralelo, duas informações que aí é que eles vão rasgar as vestes de vez. Para mim, só por isso, só pela Humanae Vitae, Paulo VI merecia canonização. Eu não estou entrando no mérito do Vaticano II. Eu não estou entrando no mérito do que ele acertou, do que ele errou. Eu estou dizendo que, por isso aqui que está na minha mão, Paulo VI já merecia a canonização. Porque a resposta que a igreja deu ao mundo naquele momento foi, para usar um trecho do Chesterton, foi o único esboço de sanidade que existia na sociedade naquele momento. Foi a única defesa, a única a se levantar contra a destruição da sociedade que entrou em marcha naquele momento e que continua até hoje. Paulo VI foi o único a ter essa coragem, essa virtude heróica, essa fibra moral de ir contra tudo e todos ao mesmo tempo. Então, só por isso, ele já mereceria ser canonizado por tudo que ele fez pela defesa da fé em relação à escrita da Humanae Vitae. Então, já falei a primeira coisa para os raditrades rasgarem as vestes. E agora eu vou falar a segunda. Num paralelo possível, foi o que aconteceu agora há pouco tempo com o Sínodo da Amazônia com o Papa Francisco. Todos os dias tinha vazamento para a mídia dizendo: a comissão falou isso, a comissão falou aquilo, os homens casados vão ser ordenados, vai ter rito amazônico, vai ter isso, vai ter aquilo, vai cair o celibato para a igreja ocidental. Tudo isso era colocado na mídia a todo tempo. Os padres Thomas de hoje iam para a mídia fazer vazamentos que ninguém sabia, das reuniões mais secretas que aconteciam e chegavam lá nas mãos da mídia do mundo inteiro. Assim como a comissão entregou um documento escrito para o Papa Paulo VI dizendo: tá aqui, bota teu nome e manda para todo mundo, bota lá no site do Vatican News, do Vatican.va, perdão, Vatican News é outra coisa, bota lá no site do Vaticano. O Sínodo da Amazônia chegou, alguns dias antes, a divulgar o documento final do Sínodo com todas as questões. E o documento emitido pelo Papa Francisco foi na contramão total de tudo aquilo que eles queriam colocar. Não aceitou nada daquilo que estava sendo colocado. Então, assim, o Papa Francisco foi de uma fibra moral, realmente, de uma virtude heróica, de uma fortaleza
realmente louvável. E foi a ação da igreja, foi a ação do Espírito Santo, indiscutível, assim como Paulo VI foi no seu contexto. Porque graças a atuação de Paulo VI, o mundo não entrou em um colapso ainda maior que os globalistas, as feministas e os marxistas queriam. Graças ao Papa Francisco, a doutrina católica não entrou em um colapso ainda maior como os modernistas queriam. Então, cada época tem o seu dom, como é que é o nome dele lá? Erwin Kreutler, não sei como é que é o nome do Krautler, como é que é o nome do bispo de lá. Cada época tem o cardeal Marx que merece, cada época tem o padre Krautler que merece. O padre Thomas, a comissão, escreveram um documento, iam para a mídia, vazavam. O Papa vai aceitar isso, o Papa vai aceitar aquilo. E o Papa foi no contrário, na contramão de tudo aquilo. Sabe qual foi o resultado disso? Quando ele termina de falar sobre isso, e hoje eu nem vou entrar na encíclica em si, porque seria uma outra palestra só para falar do documento. Eu não vou entrar no documento, eu vou falar só do contexto. Quando ele escreveu tudo isso e falou do contexto e terminou dizendo tudo isso, que ele entra nos pontos da encíclica e ele rebate tudo aquilo que a comissão e os movimentos tinham colocado. A recepção da encíclica no mundo católico é devastadora. Você tinha padres, bispos, fiéis que iam diretamente contra o Papa, dizendo: eu não vou aceitar isso, eu não vou aplicar essa encíclica, ele está maluco, eu vou fazer diferente. Então, um cardeal Marx pegando uma Amoris Laetitia e dizendo: aqui vai ter comunhão para recasados, sim, não é nenhuma novidade, cada época tem o cardeal Marx que merece. Você tinha uma reação tão feroz ao Papa Paulo VI, o mundo católico, não estou falando dos homens de boa vontade para quem disse não, o mundo católico, os bispos, os arcebispos, etc, 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 esses caras foram de uma maneira tão pesada contra o Papa, de uma maneira tão absurda, que a história conta que depois de escrever a Humanae Vitae, Paulo VI entrou nesse aspecto em uma profunda depressão de perceber como aqui, não depressão no sentido de doença, né? Mas em uma profunda percepção triste que o mundo católico já não obedecia e o mundo católico já não ouvia a voz de Pedro no Papa. Depois disso, ele não escreveu nenhuma outra encíclica. Ele ficou durante, eu acho que mais 10 anos como Papa, alguma coisa assim. E ele não escreveu mais nenhuma encíclica, porque aquele episódio o traumatizou de tal maneira que ele percebeu: nada mais do que eu fizer vai servir para esse sentido. Seria necessário um outro Papa, uma outra perspectiva, porque ele viu que ele não tinha obediência do seu clero, do seu povo católico, porque eles iam frontalmente contra o Papa nessa questão. Então, vejam, nós falamos aqui da Margaret Sanger, do Rockefeller, da Notre Dame de Indiana, do Padre Thomas, feminismo, globalismo, movimento neomatusiano, tentativas de manipular o Papa, etc, etc, e de como, apesar disso tudo, nesse contexto, ele teve uma virtude heróica da fortaleza e sustentou a doutrina da igreja, como ele disse, sustentada na lei natural, iluminada pela revelação de Nosso Senhor. Então, esse foi o contexto da Humanae Vitae, esse foi o cenário em que ela foi escrita, e é graças a ela que a gente tem um certo retardo na degradação da sociedade, que os movimentos de 68 começam especificamente, que o globalismo, o feminismo e etc., graças a ela, a gente tem um freio a isso na questão da natalidade. Sim, o Jefferson, então eu acredito que você termina então a sua palestra, não é? A gente pode abrir então para perguntas?
Pode, pode. Eu vi um monte de perguntas aparecendo, comentários e tal, mas Sim, eu não tenho nem como me lembrar de todos e não tinha como parar para ler, né? Então, não, não se preocupe. Eu vou então, pessoal, quem tiver online agora e tiver alguma dúvida acerca desse assunto, por favor, é só fazer agora a pergunta no comentário que a gente vai redirecionar aqui. No mais, Jefferson, eu gostaria só de adicionar um ponto muito relevante, que é a respeito disso que você falou, das virtudes, né, da fortaleza, da coragem que o Papa Paulo VI, São Paulo VI, ele apresenta. Né? A gente sabe que nessa mesma época, né, nos Estados Unidos, na verdade alguns anos antes, você tem uma mudança quase que diametral de posição protestantes. Não é? Você tinha no protestantismo tradicional americano uma certa prevalência de um pensamento puritano. Mas você vê que uma das primeiras igrejas que abandonam logo, não é, a ideia de banir os métodos contraceptivos, do aborto, foi exatamente uma das igrejas que é conhecida como uma das mais tradicionais, que é a igreja presbiteriana americana. Não é? A igreja presbiteriana brasileira ela não reflete isso aqui no Brasil ainda, mas a gente sabe muito bem que o puritanismo americano ele chega a um fim exatamente quando também chega ao fim o utilitarismo, quando chega ao fim toda a concepção, né, natural de homem para a igreja presbiteriana nos Estados Unidos. Então, só para encerrar, que a palestra não é minha, é sua, essa questão é muito interessante, né? Você vê que o puritanismo das igrejas protestantes nos Estados Unidos ele se baseava basicamente no utilitarismo, ou seja, a partir do momento em que é possível fazer sexo impedindo que a mulher tenha filhos, certo? A visão puritana da igreja protestante americana cai por terra, desaba, rui, não é? por inteiro. Rui por inteiro, ou seja, agora que é possível você não ter mais a responsabilidade de criar uma criança, de florescer uma família, já não faz mais sentido você ter valores familiares, né? Nós podemos então abrir mão disso em nome desse pensamento de contracepção e aborto, porque ele vai ser mais útil, né, para o americano protestante atual, um americano que não pode ter mais 4, 5 ou 6 filhos, exatamente com esse pensamento que você já tão bem abordou na palestra, esse pensamento puramente capitalista, liberal e utilitarista. Então, Jefferson, eu gostaria de agradecer bastante pela sua palestra. Eu acho que é uma palestra que ilumina muito aqueles que assistiram. Não vi nenhuma pergunta aqui, tá, nos comentários, mas eu deixo aí a ti a possibilidade de encerrar como você quiser a palestra, tá? Então, enfim, acho que deu para falar basicamente tudo que eu gostaria. Meu contexto hoje, meu objetivo hoje não foi entrar na encíclica em si, mas só no contexto do Papa, do período da escrita e etc. Só isso já dá muito pano para manga, né? Já dá muita discussão, enfim. É um tema delicado realmente, é um tema muitíssimo manipulado por forças que querem avançar agendas na sociedade, por forças que querem destruir a igreja, acabar com a moralidade. Eu ia fazer só um comentário a respeito do que você falou. Eu não sou, embora eu seja originalmente protestante, converti-me já depois da adolescência, eu não sou um estudioso do protestantismo, então não sou um Fábio Salgado de Carvalho, por exemplo, que possa falar sobre isso. Não sou um Alessandro Lima lá do Veritatis Splendor, que possa falar sobre isso com maior propriedade. Mas isso só mostra, e o Michael Voss, por exemplo, no Militante mostra isso claramente, a doutrina protestante, a moralidade protestante, ela só estava fundamentada naquilo que eles tinham, que pegavam dos outros. Se eles não estavam fundamentados na lei natural, se eles não estavam fundamentados na revelação, eles estavam fundamentados nos gostos subjetivos sujeitos
ao tempo e aos sabores do vento. Então, eles eram morais até o ponto em que a pílula não existia. Agora que existe pílula, opa, a gente pode pensar diferente. Se amanhã existir uma outra coisa, opa, espera aí que a gente pode rever isso aqui. Porque não tem solidez, não tem fundamentação. Tem o sabor do vento indo para lá e para cá. Chegou uma pergunta, foi assim, você acha que hoje a igreja não deveria falar mais claramente sobre esse tema e quais as consequências para quem faz aborto? Olha, em primeiro lugar, eu não devo achar que a igreja tenha de falar sobre nada. Esse é o primeiro ponto. E, pelo amor de Deus, isso não é uma resposta grosseira. É só uma percepção. Claro. O Jefferson não tem que achar que a igreja diga nada. A igreja tem que dizer e o Jefferson tem que aceitar. Essa é a posição do Jefferson com relação à igreja. É a posição do santo que eu esqueci agora que diz: se o branco que eu vejo a igreja disser que é preto, eu vou aceitar que é preto. Essa é a posição do Jefferson. Agora, falar mais claramente sobre isso, falar mais claramente sobre o aborto, o Papa Francisco fala sobre aborto a todo tempo. Há pouco tempo ele disse que o aborto era o roubo infinito. E pergunta em que mídia isso saiu. Falar mais claramente sobre isso, só aqui eu citei Caixa Conube, Humane Vitae, Gaudium et Spes, Donum Vitae, Dignitas Personae, toda a teologia do corpo de São João Paulo II. Exatamente. O que tem mais para falar sobre isso? Entende? Na verdade, não é que a igreja tem que falar mais. É que a gente tem que conhecer mais, difundir mais, e as pessoas têm que cada vez mais assumir isso. Falar, a igreja já falou o suficiente. O catecismo, aliás, é muito claro a respeito dessa questão da contracepção, do aborto. E como você falou, um dos mais belos trabalhos de São João Paulo II, para não arriscar aqui cometer nenhuma desonestidade com os trabalhos dele, mas é exatamente a teologia do corpo. E ela traz conhecimentos maravilhosos acerca dessa questão do aborto e da contracepção. Então, assim, concordo plenamente com você. Em primeiro, concordo que a gente não tem que achar nada sobre se a igreja deve ou não deve falar. A igreja tem voz própria e fala quando é necessário, mas acredito que não seja realmente esse o problema, como você bem disse. A igreja fala sim muito a respeito disso. O problema é que a gente vive hoje num mundo onde boa parte da mídia, assim como era na época de Rockefeller, ela continua sendo controlada. Ou seja, a mídia ela vai divulgar aquilo que for do interesse dela divulgar, certo? Então, cabe ao bom católico buscar boas fontes católicas a respeito desse tema, e lá ele encontrará as respostas. E vocês podem ter certeza que o que não faltam são fontes a respeito disso. Exato. Bem lembrado. Basta o catecismo já fala isso com muita clareza. Aí eu vi a Olga botando assim: esse assunto deve ser melhor abordado em regiões marginalizadas? É claro que sim. O problema é a maneira como esse assunto vai ser abordado, porque, veja, as regiões marginalizadas chegam com um discurso único. O aborto é para te livrar, você não tem condições de criar. O aborto, a mulher negra precisa ter o direito ao aborto, etc, etc. Então, esse tipo de assunto já chega, mas chega ideologicamente, com os vieses marxistas, com os vieses feministas, etc, etc. O que precisa haver é uma contraposição da questão. E isso, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui do Rio de Janeiro, que para mim é uma realidade maior. A Doris Hipólito faz um trabalho fundamental, que deveria ter umas 300 Doris Hipólitos em cada cidade fazendo o que ela faz. A Doris pega pessoas que são moradores de rua, expulsos de casa, que estão no 6º, 7º filho, que estão pensando em abortar, que estão numa situação de vulnerabilidade socioeconômica imensa, e a Doris pega todas elas, bota na casa de recuperação, cuida do pré-natal, cuida da criança, cuida da pessoa, faz enxoval, ajuda a criar. A Doris faz um trabalho fantástico. E sabe onde a Doris está? Em um dos lugares mais pobres do Rio de Janeiro. A Doris não está fazendo isso em Copacabana, no Leblon, no Rio de Janeiro bonitinho que passa na novela da Globo. A Doris está fazendo isso no pé no chão, lá onde tem o povo mais marginalizado. Você pega um Padre Lodge da vida, aonde que o Padre Lodge está fazendo o trabalho dele? Na Câmara, no STF, etc. Sim, mas aonde que está o Provida? Aonde estão os movimentos gerais? Então, assim, isso
já é feito. O problema é que, ao mesmo tempo que é feito de uma maneira positiva, tem, infelizmente, também na igreja, quem faça como o Dessones falou, tratando isso como um assunto político. Isso, de fato, infelizmente acontece. Já disse, inclusive, o nome de um aqui que faz isso. Não vou voltar e não vou citar o Flávio para não ser injusto. Mas, enfim, está lá em São Paulo fazendo isso. A questão é a seguinte, a gente já tem um trabalho tão bem feito de alienação mental desses indivíduos, principalmente os mais pobres e marginalizados, que para você, entre aspas, desalienar essas pessoas, é um trabalho complexo, é um trabalho de educação, é um trabalho que rende tempo. Então, a única coisa que eu posso é endossar a posição do Evaristo, ou seja, de que, apesar de nós ainda estarmos engatinhando com relação a esse papel educacional das populações mais pobres acerca desses temas como aborto e contracepção, é fato também que, perdoe-me se eu estiver enganado a respeito disso, mas a única igreja, a única organização que se mobiliza para atuar de maneira a resgatar mulheres que estão prontas a abortar e para que elas não abortem, ou receber em orfanatos crianças que são abandonadas por suas mães, é a Igreja Católica. Nós não vemos grandes iniciativas de outras organizações para isso. Então, apesar da Igreja ainda estar engatinhando com relação a esse papel educacional, ela assume a responsabilidade, certo? De não conseguir alcançar como ela queria as pessoas nesse ponto, e vai lá no final, lá na linha de frente, resgatar as mulheres que estão querendo fazer aborto e as crianças que são abandonadas. Então, assim, a gente tem que parar também, pessoal, a gente tem que parar também de olhar a igreja e com um olhar sempre desejoso de crítica, certo? A gente precisa analisar o tamanho do trabalho que a igreja desenvolve no país, e principalmente a dificuldade desse trabalho. Não é um trabalho fácil de ser desenvolvido. Sim, verdade. Então, eu acho que as perguntas acabaram, né, Jefferson? Sim, Jefferson. Evaristo, eu gostaria muito de agradecer você, Jefferson Evaristo, porque aqui são dois Jefferson falando, sim. Então eu gostaria de agradecer novamente a ti por essa magnífica palestra. Eu acho que isso nos iluminou muito e eu espero poder contar com você em outras oportunidades, certo? Fico à disposição. As portas do Centro Dom Bosco estão sempre abertas. Sempre que você quiser vir aqui em Brasília, saiba que você também tem hospedagem garantida, tá? A gente recebe você aqui em casa com toda felicidade. Muito você, obrigado. sua esposa, seus filhos, tá? E conte conosco. No mais, eu gostaria de encerrar essa live sua com uma oração à Santíssima Virgem para que ela interceda por você, sim. Pela sua família em agradecimento, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Graças ao Senhor. Bendita entre as mulheres. Fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então nós estivemos reunidos aqui em nome do Pai, do Espírito Santo. Amém. E viva Cristo Rei! Viva! Vamos encerrar então aqui, Jefferson. Foi um grande prazer. Sim.